que está envolvido sempre conosco nessas lutas contra as violações de direitos humanos. Obrigado, Clara. Orlando, obrigado pelo convite. Bom dia a todas e todos. Desculpa o atraso, mas eu estou visitando uma escola aqui dentro da Maré, a Escola Operário Vicente Mariano, e na Baixa do Sapateiro, estou desde 8 horas da manhã, enfim. Escola, você entra, é difícil ter horário para sair, né? A quantidade de problemas impressionante. Enfim, e é uma escola municipal. Pelo visto, a prefeitura não tem problema só em relação à Olimpíada e Copa do Mundo. Enfim, mas estou pedindo desculpas pelo atraso em função disso. Eu acho que esse debate, que, enfim, a gente tem se reunido sistematicamente, ele passa por um desafio muito grande, e aí eu acho que é muito importante esse dossiê, né? Ele é extremamente importante. Mais do que como um documento, para dizer, como prestação de contas de militância, que não precisa disso, mas como instrumento de luta, como instrumento pedagógico. A luta, eu sempre acho que a luta política é pedagógica, eu já falei isso 500 vezes em 500 lugares, mas especificamente nesse ponto, que diz respeito a um debate sobre os grandes eventos, Olimpíada, Copa do Mundo e outros, né, não são só os dois, né, e esse projeto de cidade, mais do que em qualquer outro momento, aí sim a luta é pedagógica, porque ou a gente consegue fazer com que esse debate seja mais amplo, ou a gente vai continuar falando sempre para os mesmos, e aí a gente vai ser triturado nesse processo de cidade-empresa que é muito forte. Há uma guerra de hegemonia, né? E aí a questão do fanatismo, do patriotismo, isso conta muito forte para o projeto hegemônico dos grandes eventos, o que eu chamo de cidadania do aplauso. E cada vez mais as pessoas vão para a rua para... o cidadão foca, né? Nunca se bateu tanta palma, né? Você vai para a rua para bater palma, e não tem um mecanismo de participação das pessoas. Numa cidade como o Rio de Janeiro, no século XXI, o Rio de Janeiro tem uma característica urbana muito forte, que é o papel da rua, né? Uma cidade que tem praia, praça, lagoa, enfim, tanto Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul, enfim, você tem espaços onde as pessoas saem de casa, né? É uma cidade onde as pessoas saem muito de casa, e você não tem mecanismo de participação, né? Em setores absolutamente estratégicos. As escolas não são democráticas, a gestão dos hospitais não tem democracia, sobre transporte ninguém opina nada. A gente acabou de passar por um absurdo, que é a linha 4 do metrô, que essa semana ganhou a licença para poder a obra começar, não sei nem se todos sabem disso, mas é um escândalo. A linha 4 do metrô é um escândalo, tem a ver com esse projeto de cidade. Por que eu falo projeto de cidade? Porque quem tem o poder da decisão não é o poder público, é o poder privado. O poder público é um agenciador, né, dos interesses privados, econômicos privados. Então esse é um debate que a gente precisa ganhar mais gente. E os instrumentos desse debate precisam ser pedagógicos. Não basta a nossa certeza, não basta a nossa militância, não basta a nossa convicção. Quais são os instrumentos que nós teremos para ganhar outros? Né? Para ganhar aquele que de repente está achando ótimo que vem uma Copa do Mundo para o Brasil, que a gente tem mais chance de ganhar o campeonato. E aí, como é que a gente dialoga com esse setor da sociedade? Que não são poucos. Lamentavelmente, nós, críticos desse processo, somos minoria. Ou a gente entende isso, né, enxerga isso e busca instrumentos para fazer com que a gente deixe de ser minoria nesse processo e possa ter uma outra correlação de forças, ou a gente é triturado pelos tratores das empreiteiras, né? Literalmente. Então, enfim, e é muito importante. Eu fiz muita questão de estar aqui, porque eu acho que é decisivo. A gente tem um relatório que não é um dos nossos sonhos, não tem todos os números, mas não tem números porque a transparência não faz parte desse processo. Não teríamos, porque se tivesse, não estaria acontecendo isso. Não ter transparência é fundamental para esse modelo de cidade que você tem, porque se tiver transparência, vira escândalo, né? Não pode, aí é cachoeira abaixo, né? Então, sem trocadilhos, mas né? Então você não pode ter transparência. Então é difícil qualquer relatório, né, para quem já trabalhou em tantos relatórios, é difícil, carece de dados, mas é um instrumento fundamental. E é com isso que a gente tem que trabalhar, e eu acho que esse relatório tem que gerar debate em todas as escolas, igrejas, associações de moradores. Agora é um desafio, é um levante pedagógico que a gente tem que operar nessa cidade. Enfim, controle.
tem uma questão fundamental que é a década de 90, o que ela traz para a gente, né? Porque senão a gente fica só na obra, na remoção tal, que elas são fundamentais, principalmente se a gente conseguir dar voz a quem está do lado de lá, né? E aí uma belíssima experiência na Vila Autódromo, que há uma organização, há uma resistência, só não foi removida até hoje por isso, né? Não foi pela nossa militância, mas fundamentalmente pela resistência de quem está lá, ao contrário de outros lugares, né? Enfim, mas tem um elemento que é decisivo para a gente compreender o processo. A década de 90 é decisiva porque ela faz chegar aqui a vitória de um modelo neoliberal, onde cada vez mais o cidadão é aquele consumidor, né? Compro, logo existo. Então você tem um processo muito forte de cidadania consumista, onde esse cidadão consumidor é o cidadão que tem o seu espaço na cidade e a cidade é viabilizada para ele. A cidade é o local onde a relação Estado-sociedade é mais visível, na perspectiva de cidade, no modelo de cidade que é o local que você vive. Essa década de 90 traz um processo forte, estrutural de exclusão, é quando o desemprego atinge as taxas que antes nunca tinham atingido. Por quê? Porque você tem um setor da sociedade do Brasil, especificamente na década de 90, em outros lugares é anterior, mas é na década de 90 que isso chega no Brasil, que tem uma parcela da sociedade que não serve mais. Ela não serve. Ela não é necessária. Então tem uma parcela da sociedade que precisa ser descartada de existência, descartada de significado, né? Morta ou não importa. Mas ela não serve para viver na cidade, ela não serve para frequentar os Jogos Olímpicos. Então você cancela, por exemplo, a Geral do Maracanã, porque a Geral do Maracanã era onde esse povo ia. Se esse povo não vai mais existir, não precisa da Geral do Maracanã, né? Então a reforma, o grande crime do Maracanã, Orlando, eu quero chamar a atenção disso, está todo mundo discutindo agora, o IFAM está discutindo isso, mas a gente não pode mais dizer que o Maracanã está tombado, porque tombaram literalmente com ele, né? Que é uma vergonha, que é um escândalo. O Maracanã, ele era tombado como patrimônio cultural. Esse é e eles escondem esse debate. O Maracanã era tombado como patrimônio cultural. Então a Geral fazia parte da cultura do Maracanã. Não poderiam jamais ter acabado com a Geral do Maracanã. Aí entra no discurso que é o seguinte: não, mas é um absurdo esse jogo em pé. E não é absurdo viajar na Supervia em pé, né? Esse jogo não pode. Na Supervia você pode ir igual um puleiro, né, de um lugar para o outro. Então é uma bobagem, né? Quer dizer, a cultura do futebol aqui não é uma cultura europeia. Não adianta a FIFA querer dizer, não, vai ficar todo mundo sentado, gol, bate palma. Não é assim. Lamento dizer que não será assim, porque existe um elemento que é cultural. As pessoas não é a mesma cultura, né, do futebol. Você vê lá o futebol europeu, os diversos campeonatos que passam, o cara está assistindo o jogo sentado, né, tomando o seu chá do lado do córner. Aqui não dá, amigo, porque o jogador, se jogar mal, vai tomar um pescoção, né? Porque tem um processo que é de participação. Isso não é melhor ou é pior, é apenas diferente. Existe um processo cultural que é diferente. Experimenta na Bamboneira dizer, olha, agora todo mundo sentadinho, não vai funcionar, né? Ou então acaba com a Bamboneira, não pode, vira só museu. Porque é isso, tem uma cultura que diferencia espaço para espaço. Então há uma imposição cultural absurda. Aí termina com a Geral no mesmo momento que constrói o camarote. Isso é muito simbólico. É muito simbólico, né? E quem são os donos do camarote? Diversas grandes empresas, né? E que nós nem sabemos direito quem são. Então, tem um processo de elitização do esporte, mas que só acontece porque tem um processo de elitização da cidade. Não está separado. Muito pelo contrário, o esporte, o futebol, seja lá o que for, ele não é um propósito, ele é um argumento, ele é um instrumento de um processo maior, que é a elitização da cidade. O cara não serve, não é só para ir ao espetáculo. O cara não serve para estar nessa cidade, porque ele não consome, porque ele é aquela parte descartável da sociedade. Não é à toa que é na década de 90 que aumenta substancialmente a população carcerária brasileira. Substancialmente. Em 1995, nós tínhamos 148 mil presos. Em 1995, o Brasil tinha 148 mil presos. Hoje, nós temos mais de 500 mil presos. Hoje nós somos a terceira população carcerária do mundo, né?
Não é à toa, isso se consolida na década de 90. Por quê? Quem são? Porque aumentou muito a violência? Não, porque aumentou o número dos descartáveis, dos supérfluos, como diz o Bauman. São supérfluos, tem supérfluos no mundo inteiro. Os nossos são, eu não sei quem é, mas é a cor que ele tem e onde ele mora, né? E aí onde ele mora é decisivo para você entender a remoção. A remoção não acontece por causa da trans, seja lá o que for, né? A remoção não acontece por área de risco, que é sempre um discurso muito sacana, né? Não, mas você é favorável que as pessoas morem em área de risco? Pega hoje quem está sendo removido no Rio de Janeiro, que aliás a palavra remoção já é sensacional. Porque quando é que você usa a palavra remoção? Quando você fala de lixo, quando você fala de cadáver, ou quando você fala de favela, né? Remoção é uma palavra, e o sentido da palavra é sempre muito importante no debate, só é utilizado nesses casos, né? Você remove o lixo, você remove o corpo, você remove a favela, né? Então é didático também, né? Nesse sentido, qual é a comunidade que está sendo removida? Qual é a favela que está sendo removida que está em área de risco? Não é essa a tônica. Não é verdade. Não tem uma casa da Vila Autódromo em área de risco, por exemplo, já que eu citei, não tem. Não é área de risco. Ah, mas polui a Lagoa. O Rock in Rio não poluiu, né? Que é do outro lado. Não é do lado, né? Quer dizer, então, os discursos são fantasiosos, são mentirosos, porque é um processo de elitização da cidade. E a remoção é para a Zona Oeste. E aí é muito importante esse debate mais profundo sobre a remoção, e ele tem que ser entendido à luz de uma construção de cidade-empresa, né? Porque a Zona Oeste, ela tem 1/3 mais ou menos da população do Rio de Janeiro e oferece menos de 10% dos empregos da cidade. Então, quando a gente debate a remoção, é muito importante deixar claro, nesse sentido da luta pedagógica, Orlando, que não é um problema só de quem está sendo removido. E aí a gente não precisa nem apelar para o nosso espírito humanitário, de sensibilidade, de solidariedade. Não. Pela própria lógica da cidade. A cidade inteira é alterada com esse processo. Mesmo você que está seguro, não será removido, sua vida também é alterada por isso. A sociedade tem que entender isso. Quando você incha a Zona Oeste nesse sentido, ou Zona Norte, e se oferece lá menos de 6%, isso significa um deslocamento de uma parcela da sociedade enorme e que faz com que a cidade inteira tenha problemas. Por exemplo, de saúde, de educação e de transporte. Porque a rede de saúde de lá não dá conta desse aumento da população da Zona Oeste. A rede educacional, idem. E o transporte, aí é melhor perguntar ao Júlio Lopes, né? Enfim, dispensa comentários. Esse modelo de cidade-empresa, ele é muito interessante a gente entender, porque ele é vitorioso à luz de uma cidade que não é para todos. Por isso o discurso de dizer que a cidade, vamos romper com a cidade partida, é de um cinismo a toda prova, porque todos os elementos nos mostram o inverso desse processo. O inverso, a cidade nunca foi tão cara, né? A cidade nunca teve tanta violência e tanto poder autoritário do Estado contra, porque mas você está falando que o Estado é mínimo. Em todo lugar onde o Estado mínimo se tornou vitorioso, ele só se tornou vitorioso porque você teve um Estado máximo de repressão. O Estado mínimo sempre é acompanhado, em qualquer lugar, o Estado mínimo sempre é acompanhado de um Estado máximo de repressão. Em todo lugar onde o Estado mínimo se fez vitorioso, se dá um discurso muito forte da ordem, um discurso muito forte do controle sobre essa população que está fora do processo de cidadania. Então o Estado mínimo é sempre acompanhado da criminalização da pobreza, da criminalização dos movimentos sociais e de um Estado forte e autoritário com esses setores que sobraram de uma sociedade, né? Então a remoção é acompanhada de laços de autoritarismo muito fortes, pela sua forma, né, e pelo seu fim. As duas coisas, né? Pelo valor que se paga, pela maneira que se relaciona e para onde você determina, né? Contrariando todas as indicações da ONU. Nós estivemos juntos, né, com a Raquel Ronick, que a ONU, o Brasil é signatário de uma série de tratados e não cumpre nenhum deles, né? Então, a Raquel Ronick tem uma lógica que é defendida há muito tempo, não só por ela, do chave por chave. Se uma pessoa tiver que sair da sua casa por alguma razão, ela tem que participar desse processo. Ela só sai quando tiver uma outra garantia, o mais próximo possível. Enfim, tem leis sobre isso. Né? Mas há um processo muito forte de flexibilização dessas leis.
Então você tem ausência de licenciamento ambiental, você tem superfaturamento, né? Você tem uma série de elementos que vão desfigurando todo o processo legal construído ao longo de anos. Plano diretor, isso atrapalha o desenvolvimento, atrapalha a modernidade, porque a cidade-empresa é o que há de mais moderno. E na cidade-empresa o poder público inexiste, o poder público sucumbe, o poder público acaba porque ele vira uma agência regulamentadora desses grandes interesses privados, onde o norte político dessa cidade é dado pelo empreendimento privado. E o poder público é um instrumento disso. A prefeitura vira um balcão de negócios e o prefeito se transforma num síndico. E você despolitiza a política para que essas coisas possam ser efetivadas. Esse é o processo. É mais amplo do que só o que acontece ou não na Olimpíada e na Copa do Mundo, que estão inseridos, e é fundamental que a gente entenda isso para saber qual é o papel da Copa do Mundo e da Olimpíada nesse projeto de cidade. Ou é coincidência a Copa do Mundo ter sido na África do Sul, que depois da Copa teve uma taxa de desemprego crescente em 4,6%, né? O desemprego na África do Sul cresceu 4,6% depois da Copa, mas o lucro da FIFA foi de 3,4 bilhões, então tudo bem. Sai da África do Sul, vem para o Brasil, vai para o Catar e para a Rússia. É à toa que a agenda da Copa do Mundo é essa? Não é à toa. Não é à toa. Esse itinerário é um itinerário que interessa, né? A FIFA sabe o que faz. Ou vocês acham que o Ricardo Teixeira estava lá porque passou no concurso público? Né? Enfim, então, é evidente que a gente precisa entender que é um projeto de cidade que está colocado. Quando a gente fala do Maracanã, e aí só para dar, eu quero dar dois exemplos. O Maracanã, ele foi reformado em 2007. Lembram disso? Em 2007, a previsão era de 67 milhões só para o Maracanã. No final, custou 300 milhões. Dinheiro público. Em 2010, ele foi colocado abaixo. Em 2007, tinha sido uma reforma. Em 2010, ele é colocado abaixo. Em 2010, a previsão já era de 705 milhões para destruir o que a gente tinha feito com 300. Atualmente, já se gastou 1,5 bilhão. Quais são as construtoras que fazem isso no Maracanã? Andrade Gutierrez, Odebrecht e Delta. Né? E Delta. A mesma Delta que reforma o prédio do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Né? A mesma Delta que, enfim, leram a Folha de São Paulo ontem, né? E por aí vai, né? Núncias, cachoeira abaixo, né? Sobre a Delta. E nessas relações de PPP, né? Que o governador vai na festa do dono da Delta, viaja no avião do Ike Batista, é a PPP, né? E essa parceria público e privado que acontece dessa maneira no Rio de Janeiro, onde o papel do poder público é ser um agenciador da garantia de que esses investimentos não vão correr risco. O poder público sucumbiu e ele não tem qualquer responsabilidade sobre o interesse público, porque o poder público é um instrumento da garantia dos interesses privados. Esse é o resultado da vitoriosa empresa. A cidade-empresa dá esse papel ao poder público. Isso é decisivo. Então você tem uma concentração de poder, uma relação que é cada vez mais autoritária para que se garanta esse novo papel. Por isso que o prefeito não é um síndico, né? Você despolitiza a política, e aí quando você faz isso, já está politizando o debate da Olimpíada, né? Não, o debate da Olimpíada é um debate político. Aliás, despolitizar a política é um projeto político, claramente, né? Onde você mata a natureza de um debate político, porque é isso. Então, assim, o que cabe ao poder público é garantir bicicletas laranjas fazendo propaganda de um banco, né, na Zona Sul, porque isso dá à cidade um aspecto, olha como tem gente andando de bicicleta, né? E é uma baita propaganda para o banco, porque o interesse não é o uso da bicicleta como instrumento de transporte, mas é a propaganda do banco. Você vai construir um campo de golfe, que é essa história sensacional, né? O prefeito corre ao lado do Nussmann e diz o seguinte: o Rio está falhando, né? Mas deixa eu...
prefeito corre ao lado do Luzma e anuncia a primeira construção de um campo de golfe olímpico no mundo. Independente do que eu acho do golfe, mas o golfe será um esporte olímpico. E aí você não aproveita nenhum campo de golfe que tem, que poderiam ser rapidamente adaptados às exigências da Olimpíada, mas não, você vai construir um inteiro novo. E o prefeito e o poder público não vai gastar um centavo. Quando diz isso, é bom a gente suspeitar sempre, né? Aí você vai ver, é o seguinte, quem vai construir o campo de golfe vai custar 60 milhões o campo de golfe. E ele vai construir, o empresário vai construir o campo de golfe sozinho, o poder público não vai colocar nada. Beleza, qual é a contrapartida do poder público? Vai liberar o gabarito da área, que é de 6 andares para 22 andares. É só isso, né? Libera o gabarito de 6 para 22 andares e permite a construção de 23 prédios de 22 andares. Mas o poder público não está gastando um centavo. E aí o Eliomar Coelho, nosso vereador, fez uma conta muito bacana, que ele falou o seguinte: olha, vamos imaginar que cada prédio desse tenha só 4 apartamentos por andar, o que provavelmente não será verdade. Mas eu estou na linha do Orlando, vamos fazer tudo por baixo. 4 apartamentos. Vamos imaginar que cada apartamento custe 500 mil, que também não é verdade. Tá certo? Não é verdade. Mas se fosse 4 apartamentos por 500 mil, do 6º andar ao 22º, né, ou seja, só a parte a mais, com 23 prédios, o lucro desse bondoso empresário seria de 736 milhões de reais. O campo custou quanto? 60. Bacana, né? Bom, dá-lhe golfe, né? Bom, boa tacada, né? Boa tacada. É isso, né? Porque, e aí está tudo resolvido. Está tudo resolvido, porque o papel do poder público é viabilizar um interesse que na verdade não é no campo de golfe. Ah, não, mas o legado, vamos ficar com o campo de golfe. Ah, que bom, eu estou imaginando uma fila de gente para jogar golfe no final de semana, né? Ah, me poupe. Então, na verdade, o projeto é esse, né? É o projeto da garantia do interesse privado por dentro do poder público. E aí a gente tem que entender outras coisas que vão acontecendo, né? O debate das UPPs, que eu estou fazendo há muito tempo, é um debate que me preocupa muito, porque é outro debate também que carece de perspectiva pedagógica da gente. E tomar cuidado com o que a gente fala, né? Porque não dá para dizer, não, antes era melhor com o tráfico armado. Se a gente disser isso, a gente perdeu o debate antes dele começar, né? Então é bobagem falar um negócio desse. Não é verdade. Ninguém quer a presença armada de um grupo criminoso, seja qual for, né? Mas o mapa das UPPs, então não vou debater a essência da UPP, esse é um outro debate, eu topo fazer onde for, mas enfim, o mapa das UPPs não é um mapa de segurança pública, é um mapa de cidade, é um mapa de um projeto de cidade. Eu fui fazer um debate na OAB com os membros da Secretaria de Segurança, quando eles foram apresentar o projeto das UPPs, como é que é o nome desse troço? O PowerPoint deles começava com o símbolo olímpico. Aí eu falei, bom, não preciso nem dizer, né? Vocês já estão assumindo que é um projeto olímpico de cidade, porque na própria projeção da Secretaria de Segurança, a abertura do projeto PP começava com o símbolo olímpico, porque é isso mesmo, não tem que esconder. Tudo bem, agora vamos fazer um debate verdadeiro, né? Não, é um projeto de segurança pública, é um projeto de cidade. O mapa dos PPs é um mapa revelador de um projeto de cidade. Onde é que tem o PP? No corredor hoteleiro, na zona sul, de ponta a ponta, né? No entorno do Maracanã, na zona portuária em função do Porto Maravilha, né? No Morro da Providência, que nós chegamos lá há pouco tempo, e na Cidade de Deus, que é o único lugar de toda Jacarepaguá que não está na mão da milícia. Então, na Cidade de Deus tem uma UPP. Porque é um projeto de enfrentamento ao crime? Não, é um projeto de retomada militar de áreas estratégicas para o investimento privado. Ponto, é isso. Isso é bom ou é ruim? Esse é um outro debate. Mas esse é o projeto de fato. O Beltrame vai precisar de 2 anos
para entender que houve um deslocamento de parte desse crime para Niterói, São Gonçalo, Baixada Fluminense, pelo amor de Deus, é óbvio, porque não tem planejamento, porque não precisava, porque é um projeto para a cidade do Rio, não é para o resto, não é um projeto de segurança, porque se fosse um projeto de segurança pública, outras consequências necessariamente teriam sido analisadas, mas como não é, é um projeto de cidade, o que acontece em outras cidades não faz parte de quem pensou esse projeto, claro. Então, esse é um debate que está dentro de um projeto de cidade também. E qual é a perspectiva das UPPs? Nem quem está na UPP sabe. Porque o UPP social é balela, é farsa, não existe. O que não tem no orçamento, não tem na política pública, vamos combinar? O que não tem no orçamento, não tem na política pública. É na hora de fazer orçamento que você diz para quem você governa. Não é? É na hora que você faz orçamento que você vai dizer para quem você governa. Então não tem no orçamento, não tem fantasia. É fantasia, não tem. E aí, ocupa-me também qual é o projeto? Não sei, isso a gente vê depois de 2016. Porque é um projeto de cidade para agora, que onde isso não é necessário. Tudo ali é ruim? Não estou debatendo isso, mas eu preciso pensar a cidade como um todo. Eu preciso entender isso como um todo. Essa produção de obediência, estrategicamente em alguns lugares, terá como resultado o quê? Uma Zona Sul que em breve será uma grande Gianópolis? Alguém consegue imaginar a Zona Sul do Rio de Janeiro sem favela? Porque tem um processo também de remoção branca. Há um encarecimento fortíssimo de todas essas áreas, onde uma parcela significativa dessa população que construiu toda a sua história, toda a sua referência, todo o seu processo cultural nesse lugar, não pode mais ficar. São vários os casos onde já estão ocorrendo essas chamadas remoções brancas. Porque é óbvio, Você se torna cidadão, não é esse o discurso? E quando você se torna cidadão, quem é o cidadão de fato? Aquele que paga as suas contas, Então chega a conta de luz, chega a conta da água, chega a Sky, no dia seguinte, já tem gente botando antena, chega tudo. Não chega a política para a juventude, não chega a política de emprego, não chega o que pode te fazer continuar morando ali. Quem não quer morar no Vidigal? E o Vidigal vai ser a primeira. Não tem a menor dúvida. O que vai acontecer? Olha, esse é um processo que vai levar pelo menos 20 anos. E como na política ninguém pensa em 20 anos, você pensa sempre na eleição seguinte, esse é um problema seríssimo. Porque em 20 anos, eu não sei o que será da Zona Sul do Rio de Janeiro nesse processo. E eu acho que vai ser muito triste para o Rio de Janeiro, muito triste para o Rio de Janeiro, de consequências incalculáveis, se nós tivermos como projeto, se é que é esse, como um projeto para a Zona Sul do Rio, uma grande Gianópolis, onde você não vê pobre. Coitado do Rio, se esse projeto for vitorioso. Enfim, vamos para o debate.